A sabedoria é simplesmente sabedoria. Pode parecer oriental ou ocidental, ligada a este ou aquele credo ou filosofia, ao considerarmos as imagens, as palavras ou o textual externo de seus conceitos. O essencial desses conceitos, todavia, reside bem além e é muito mais amplo que todas essas limitações. Por esse motivo, em qualquer tradição que não seja uma tradição de sabedoria, especificamente, os sábios quase sempre são tidos como pessoas um tanto suspeitas, geralmente por aqueles ortodoxos mais prudentes. Pelos mesmos motivos, a verdade espiritual contida em tais conceitos ultrapassa o próprio contexto. É sempre muito bom compreender o propósito para o qual um conceito de sabedoria tenha sido originalmente destinado. Mas, por sua natureza, ele envolve uma percepção espiritual que ultrapassa em muito aquela finalidade. Os textos sábios, que podemos relacionar à visualização criativa, não apresentam geralmente nenhum quadro completo. Em alguns casos, os próprios mestres talvez não consigam ver o quadro completo. Em outros, aquilo que possuímos são conceitos místicos adiantados, de mestres que já não tinham mais nenhuma preocupação com as realizações materiais. Em outros ainda, sentimos uma preocupação exagerada por parte dos instrutores, no sentido de evitar tornar públicos os princípios e a prática da visualização criativa. Em nossa opinião, esse segredo não deveria ser mantido por 3 razões. 1. Muitas pessoas precisam tanto de bens materiais quanto de desenvolvimento espiritual, o que podem facilmente obter através da visualização criativa, mas que não esperam atingir seus objetivos de maneira comum. Ao utilizarem a visualização criativa, essas pessoas estarão se beneficiando inteiramente através do desenvolvimento e do uso de suas faculdades naturais, inerentes a todos os indivíduos. 2. A força espiritual chega até a manifestação material e sai para fora dela, continuamente, independente do nível de consciência do indivíduo durante a operação. Estamos acostumados a ver com frequência pessoas provocando prejuízos a si e aos outros, ao inconscientemente manipular o curso dos acontecimentos através de emoções negativas. Seria bom que todos entendessem que 3. Apenas trabalhando com o eu superior e no seu poder é que se obtém resultados duradouros e garantidos. Nosso objetivo, portanto, é acrescentar neste apêndice uma série de textos, tanto aqueles que já foram citados, como outros que demonstrem, através das palavras místicas de sábios de diferentes tradições, não apenas as verdades espirituais implícitas na visualização criativa, como também os efeitos da aplicação positiva dessas verdades, independentemente de serem assimiladas pela visualização criativa. A primeira referência que fazemos é para o Black Elk Speaks, ou a história do Santo Homem de Aglada Sioux, contada por John G. Neihart. Esse livro contém várias passagens onde as palavras de Alce Negro trazem implícita a mesma base espiritual que tratamos agora. Entretanto, uma delas nos parece mais explícita e sucinta. Cavalo Louco sonhou e foi para o mundo onde não havia nada além do espírito de todas as coisas. Aquele é o mundo real por trás deste aqui, e tudo o que aqui vemos parece ser apenas sombras do outro lado. Foi esta visão que o dotou de ainda mais força. Mais adiante, John G. Neihart, numa nota de rodapé, diz que Alce Negro não sabia ler e que não tinha noção das questões mundanas. Fazemos menção agora aos escritos de Plotino, que nasceu por volta de 205 d.C. no Egito.
A grandeza da inteligência pode ser vista também da seguinte maneira: admiramos a magnitude e a beleza do mundo dos sentidos, a eterna regularidade de seus movimentos, seus seres visíveis e invisíveis, seus espíritos da terra, seus animais e suas plantas. Aproximemo-nos então do seu modelo, da realidade superior da qual este mundo se origina, e contemplemos toda a infinidade de coisas incompreensíveis que possuem dentro de si e eternamente vida e inteligência próprias. Sobre elas presidem então a inteligência pura e a sabedoria incrível. O Ratnamega Sutra, documento budista, nos fala o seguinte sobre Bodhisattva. Bodhisattva é um ser iluminado que não aceita a bênção do budismo a seu favor, desenvolvendo-a à humanidade. O Bodhisattva, ao examinar atentamente a natureza das coisas, se fixa na incessante atividade da mente e, portanto, não fica preso a ela, mas, ao contrário, exerce controle sobre ela. E, tendo a mente sob controle, todos os outros fenômenos passam, consequentemente, para o seu controle. Muitos textos budistas, por força da abordagem intelectual de seus assuntos, tendem a tornar o budismo uma filosofia fria, especialmente para aqueles que a observam de fora. Na verdade, nenhum modo de vida que conduza à luz pode ser frio. Entretanto, existe uma alteração no compasso ao sintonizarmos a canção do sábio persa, que descreve o caminho certo para o objetivo sublime. Embora sua declaração seja bem direta, ele, obviamente, não quer minimizar o sentimento da música. Sua promessa deveria ser literalmente compreendida e aceita, mas a taça é muito mais funda do que imaginamos. The Tergish Band, escrito no século XVIII por Ahmed Hatif, em seu volume 5, que trata do Aurus Solis, a filosofia mágica diz: quando todas as coisas que você vê virem você com amor, então todas as coisas que você ama, logo você verá. Ao longo dos séculos, estudiosos do mundo inteiro debatem sobre as dignidades rivais do amor e do conhecimento. Mas o sábio tem certeza que qualquer debate será sempre inútil com relação às coisas divinas. Payoff Milapori, músico e santo hindu da época medieval, dizia: ao acender meu coração com a luz brilhante do conhecimento, procurei por ele e o encontrei. Gentilmente, o Senhor dos Milagres entrou em meu coração, e de lá já não quer sair. No Novo Testamento temos: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Procura primeiro o reino de Deus e sua retidão, que todas as coisas, alimentos, bebida, veste, te serão concedidas. Mateus capítulo 6, versículo 3. O que se segue agora poderia ser denominado de o Evangelho da Plenitude. Pedi e recebereis. Buscais e encontrareis. Batei e serei-vos aberto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. Ou que homem há, porventura, dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará benefícios aos que lhe pedirem. É assim: tudo o que vós quereis, vós façam os homens. Fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:7-12. Inúmeras outras mensagens, como as mencionadas no capítulo 4, poderiam ser citadas aqui,
no intuito de alinhavar esses temas para compor a complexa tapeçaria do Novo Testamento. Mas achamos que as duas que citaremos a seguir serão suficientes. Se tiveres a fé de um grão de mostarda, podereis dizer à montanha: mova-te daqui para bem longe, e a montanha se moverá, e nada será impossível para ti. Mateus 17:20. Dá, e te será restituído, em boa medida, de bom tamanho. Os homens devem dar de seu coração, pois com a mesma medida que usares para dar aos outros, te será restituído. Lucas 6:38. O que se segue é o fundamento dos conselhos de John Wesley. Obtenha tudo o que conseguir, dê tudo o que puder. Retornaremos agora ao poder da imaginação visual com relação ao fenômeno material. Referimos-nos ao Dr. Ocar Simonton, cujo relato demonstra mais claramente a atividade psíquica observada numa série de pacientes que se recuperaram inesperadamente. O importante é o que eles viam e a maneira como viam as coisas. Todos estavam confiantes, independente da origem dessa confiança, e as suas visualizações foram muito positivas. Embora existam muitos casos, dos quais mencionamos alguns no livro, a respeito do poder da imaginação visual, que é, na realidade, fato aceito por todos os ocultistas, a pesquisa e a evidência de cura trazida à tona por esse médico, onde os sintomas da doença desapareceram, serve para corroborar ainda nossa teoria. Finalmente, e justamente com o poder interior da visualização, devemos mencionar também a força da afirmação mantras-canções. O conselho do rei Alfredo, o Grande, portanto, é extremamente importante. Se teus pensamentos te assustam, não te atrevas a contá-los aos mais fracos. Respira fundo, engole-os e segue teu caminho cantando.